que são estudos feitos pelo IBGE. Então, para falar mais sobre isso, nós trouxemos aqui hoje em nosso programa o pastor evangélico, protestante e escritor José Barbosa. Pastor, muito prazer. Eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa e dizer que ficamos muito felizes com a sua presença e muito nos engrandece sua presença em nosso programa. Eu que agradeço, Moisés. Prazer e a honra é minha. Bom, que bom. Nós, já de pronto, como o senhor é um escritor, e sábio escritor, porque eu tive o privilégio de poder ler alguns de seus livros, tem o nosso telefone aí. Você que gostaria de concorrer, nós vamos estar sorteando 2 livros do nosso escritor, pastor José Barbosa. Fecha aqui no livro, por favor. Esse é o Deserto e Vale na Vida do Cristão. Deserto e Vale na Vida do Cristão. E também estaremos sorteando esse que é lançamento Vencendo os Traumas Emocionais e as Feridas do Passado. Vencendo os Traumas Emocionais e as Feridas do Passado, do pastor José Barbosa da Silva, pastor e escritor de Valadares, né? Sim. Valadarense. Isso é muito bacana. Nós já termos em nossa cidade uma pessoa, um pastor, que também escreve e traz conteúdo para os nossos evangélicos e para toda a população de uma forma geral. Porque a pregação do evangelho não é somente aos protestantes, mas sim a todos os cristãos. E isso é muito bacana. Pastor, o que o senhor tem para nos dizer hoje, que é o último dia do ano, enquanto muitas pessoas se apegam a mandingas, a simpatias, na qualidade de pastor, de ministro da Palavra de Deus, o que o senhor tem a dizer sobre esse último dia de ano, véspera aí de um começo de um novo ano? Bom dia a todos que estão nos assistindo nesta manhã. Moisés, eu tenho até postado nas redes sociais um comentário sobre o fim do ano. Eu estava pensando, vindo para cá, sobre isso. Nós, os seres humanos, em geral, agora mesmo eu passei frente a algumas lotéricas, está todo mundo fazendo uma fezinha no prêmio da virada, e as pessoas têm preocupado muito em enriquecer bens materiais. E eu tenho para mim que a maior riqueza está no interior do ser humano. A pessoa pode ter milhões na conta, se ele não tiver paz na alma, ele não consegue ser feliz. A felicidade, alguns dizem que é estado de espírito. Não, a felicidade nós escolhemos procurar ou não essa felicidade. Quando ficamos apegados às coisas materiais, as coisas materiais vão e vêm, passam, são efêmeros. Mas o que está dentro do nosso coração é isso que permanece. Você pode construir uma bela mansão e contudo você não ter paz de conviver dentro dessa mansão. Não é à toa que já diz a Bíblia, né? Buscai primeiro as coisas de Deus, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 é o que eu ia citar. Jesus nos deu esse conselho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ainda acrescentou, não vos andeis ansiosos. A ansiedade é exatamente quando você a ansiedade gera um estresse, e gera até mesmo o que o pessoal chama o mal do século, que é a depressão. Depressão, síndrome do pânico. Exatamente. Isso vem da palavra simples que Jesus aconselhou. Não andeis ansiosos. Ansiedade, eu estava fazendo um estudo sobre isso, à luz da ciência e da Bíblia. A ansiedade é falta de fé. Porque quando você confia no Senhor, o salmista diz, deleita-te no Senhor, deleitar e descansar. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. A prosperidade, como tem muitas campanhas que fazem sobre prosperidade, a prosperidade se resume dentro da palavra de Deus na seguinte frase, ser fiel ao Senhor. Quando você é fiel a Deus nos seus negócios, ser fiel a Deus em todos os seus relacionamentos, quando você é fiel como ensina a palavra de Deus, com certeza você vai sobressair as demais circunstâncias. É o que tem acontecido na minha própria vida, eu sou experiência disso. Inclusive na própria Bíblia,
tem múltiplas promessas a respeito da prosperidade. Estudos indicam que, eu não me lembro agora a quantidade exata de promessas a respeito da prosperidade, mas de Gênesis a Apocalipse são muitas, muitas, muitas mesmo. Porém, todas indicam a questão da fidelidade com Deus. Você vai alcançar sim a prosperidade, porém está diretamente ligado à fidelidade com Deus. O que seria essa fidelidade, pastor? Eu costumo chamar, há um tempo atrás, que eu já tenho 27 anos que eu prego o Evangelho, eu dizia que a Bíblia é a bússola. Agora, numa era digital e moderna, é o GPS. A Bíblia é o GPS. Se você quiser chegar a algum lugar, você tem que examinar as Escrituras. Jesus diz, errais não conhecendo as Escrituras e no poder de Deus. Então, a fidelidade, num programa, num espaço como esse, não dá para falar tudo sobre fidelidade. Mas se resume o seguinte, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Temer a Deus. Não se trata de religião. Você falou sobre os meus livros. Eu não escrevi para um povo específico. Evangélico, protestante, católico. Não, eu escrevi para todo aquele que enfrenta algum tipo de problema e que acredita que Jesus morreu na cruz do Calvário para resolver todos os seus problemas. Então você escreveu para 86,8% da população brasileira. Exatamente. Que são os cristãos, exatamente, que aceitam Cristo como Salvador. Exatamente. Que não tem outros gurus, que tem Jesus como seu mentor. Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso sim. E assim, eu sou meio antidogmas, ou seja, não gosto muito de ficar falando dessa ou daquela igreja, porque as igrejas não são perfeitas. Perfeito é Cristo e o Evangelho. Então, quando você pega essa faixa de pensamento, essa linha de pensamento, você não fica debatendo questões religiosas. Você entende que Jesus morreu para todo aquele que crê. Aliás, um dos grandes problemas hoje enfrentados na pregação da palavra de Deus são as religiões. Mas você fala, não, mas como assim? A religião de um modo geral, esse conflito entre denominações, entre igrejas, isso não traz benefício. Isso não traz benefício. É interessante, a gente pode ver que Jesus, certa vez, os discípulos, ele estava com um grupo de discípulos e havia um outro grupo que estavam expulsando demônios e os discípulos o interrogaram perguntando, mas mestre, como é possível eles lá estarem expulsando demônios se o Senhor está aqui conosco? E a resposta de Jesus foi, deixa, o que não é contra nós é por nós. O que o senhor entende disso, pastor? Eu tenho para mim o seguinte, o próprio apóstolo Paulo, alguns anos atrás, na frente desse episódio com Jesus, ele diz que algumas pessoas dizem, minha igreja faz isso, a outra não faz e tal. Ele diz, olha, se Cristo é o Salvador de todos, por que vão ficar debatendo? Cristo morreu para todos. Então, Jesus está dizendo o seguinte, desde que você não esteja zombando o nome de Jesus, porque isso é pecado, o nome de Jesus é um cheque em branco. Quem acredita, usa o nome de Jesus e adquire benefício. Evidentemente que isso não implica, ou não está implicado na questão da salvação, que nós sempre prezamos por isso. A salvação vem pela obediência. Mas sobre algumas questões, por exemplo, libertação, curas, milagres, e entre outros tantos, prosperidade, como pessoas fazem mais campanha de prosperidade, está exclusivamente em acreditar no cheque em branco, chamado nome de Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome... Jesus deixou autoridade sobre o seu nome. Até porque, isso aí muito importante que o senhor falou, os dons espirituais são vários, né? São 12 dons espirituais, é isso mesmo? Os relacionados e os não relacionados, tem outros que a gente encontra pela Bíblia. Isso, exato. O de adquirir riquezas, né? A Bíblia fala que é dom de Deus e não está entre os 12 citados lá em Coríntios. Exatamente. Muito bem lembrado. Mas, por exemplo, poderíamos dizer que talvez uma denominação ou outra denominação teria mais afinidade com um dom do que o outro? Nós poderíamos dizer isso? Por exemplo, uma denominação tem mais afinidade com o dom de expulsar demônios, o dom de sabedoria, outra de adquirir riquezas, outras... Como é que o senhor vê isso? Então,
A Bíblia diz que quem distribui os dons é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É mais ou menos assim, eu gosto muito de usar, explicar ilustrando. Moisés, vamos supor que eu e você fôssemos mecânicos. Nós temos nessa cidade várias oficinas de mecânica, mas tem os especialistas, a medicina. Exatamente. Tem um médico, mas o médico que crescer um pouco mais vai se especializando. Ele não deixa de ser médico, só vai se especializar. Então, quando você tem uma direção, não, eu quero fazer o melhor, você procura aprofundar naquilo que você está fazendo. Eu sempre digo que é o seguinte, tem o vocacionado e o que se coloca para fazer. Quem tem vocação, faz com a alma, faz com o coração e se dedica a isso. E, obviamente, quando você se dedica, você sobressai os demais. Assim quando você descobre o segredo, você põe em prática de uma forma mais contundente, uma forma mais profunda. E aí, obviamente, os efeitos serão notórios. Olha, eu não conhecia esse posicionamento do pastor José Barbosa, mas assim, eu estou tendo a grata surpresa, porque bate muito com o que eu acredito. Bate muito com o que eu acredito. É isso aí mesmo que o senhor falou. Eu vejo, na minha pouca experiência, na minha vã experiência, eu tenho percebido ao longo desses anos que é isso aí. Cada um se especializa em uma área. Então nós vemos igrejas onde vamos dizer assim, a tendência, o dom é o da libertação, outras é o da cura, outras é o do louvor, outras é de incentivar, adquirir riquezas, e nem por isso deixam de servir a Deus, nem por isso deixam de pregar o Evangelho, nem por isso deixa de resgatar vidas, nem por isso deixa de fazer aquilo que Jesus mandou, que é ir e pregar o Evangelho a todos. Então, assim, congrui muito com a minha crença e, pelo que eu percebo, o que o senhor acredita. Até porque os 12 discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, cada um era de um jeito, né? Muitas pessoas fazem até uma ligação com os discípulos e as igrejas de hoje. Cada um tinha uma personalidade, né? Paulo era de um jeito, Tiago era de outro. Então, cada um levou a sua palavra, mas levando cada um a sua visão, né? Eu tenho, assim, uma cautela muito grande, meu irmão, sobre a questão Hoje em dia estão trocando, aí eu vou fazer essa ressalva. Claro. Estão dando, como eu comecei na minha fala, prioridade às coisas materiais. Mas não é. Não é. Você não pode querer comprar um carro importado e não pôr combustível, não ter dinheiro para pôr combustível. Claro. Que é o combustível que movimenta. O eixo de toda a vida do ser humano, e principalmente nós estamos falando de igreja e cristão, é a Bíblia. Sabe? Ninguém pode fugir dela. Por exemplo, Isaías diz assim, se esses não falarem conforme a lei deste livro, nunca serão salvos. A Bíblia usa uma expressão alva, que é o mesmo que ser purificado, ser salvo. Então, veja bem, há uma corrida sobre as questões físicas, bens materiais. Obviamente que isso não é pecado. Passa a ser pecado quando você prioriza essas questões. Coloca em primeiro lugar na sua vida as coisas materiais, passa a ser até uma idolatria. Jesus buscai primeiro a palavra o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, enquadrar ali dentro. Claro. Certo? Então, quando eu preocupo com a empresa, eu preocupo com a casa, eu preocupo com o carro em primeiro lugar, eu estou deixando o espaço que era para Deus, colocando essas coisas. Então, quando a pessoa vai para a igreja com o intuito de ser curado, restaurado, eu prego muito restauração, sobre cura, libertação, tenho 27 anos fazendo esse trabalho também. Agora, o que acontece? Faço palestra e a gente tem notado onde a gente passa, que hoje o mal do século, eu tenho ministrado, preguei agora, gravei um DVD sobre isso, o mal do século hoje não é o pecado dito como todo mundo fala, o pecado. É a questão emocional. Os seres humanos estão doentes emocionalmente. A gente vê crianças, adolescentes que estão enfrentando uma luta muito grande e às vezes as igrejas não estão preparadas, porque o pastor ele tem que estar apto não só espiritualmente, claro, mas também entender um pouco da psicologia, porque o ser humano é feito disso.
O ser humano é feito de emoções. E às vezes, num relacionamento, eu vejo pessoas da própria liderança da igreja, que às vezes na frente da igreja ministra de uma forma bem contundente, alegre, feliz, sorri, canta, mas quando chega em casa depara com seus problemas emocionais e às vezes passa a noite chorando, pedindo a Deus que resolve a sua, né? Inclusive, quando importante o senhor falar isso, quando eu era de uma outra denominação, claro que não vou citar nome, eu vivia muito isso. As pessoas iam para lá e cantavam, sou feliz porque sou não sei o que, eu sou feliz porque a Bíblia, não sei o que, eu estou muito alegre, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou isso, eu estou aquilo. Mas chegava, inclusive, ele salva, ele cura, ele faz feliz, etc e tal. Mas quando chegava em casa, estava lá doente, estava lá chorando, estava lá angustiado, estava com a alma vazia, estava com a família em si doentia. E eu ficava sem entender, poxa, por que lá na igreja a gente canta, fala que está assim, o pastor prega e está todo mundo bem, rindo e tal, mas quando vai ver a vida da pessoa, vai ver a família, está doente, está toda problemática. Eu nunca consegui entender isso, né? E você falou a respeito do mal do século aí, que é o emocional. Outro dia nós até trouxemos aqui para falar conosco um psicólogo, para falar sobre a depressão, o síndrome do pânico. O senhor, como ministro da palavra, como pastor, com certeza já pegou várias pessoas com esse tipo de problema. O senhor vê isso à luz da psicologia ou à luz as duas coisas? Porque tem gente que encara isso como uma opressão, como até possessão demoníaca. Como o senhor vê isso? Então, aí eu volto, né, vou fazer mais uma merchandising. Esse livro aqui que eu escrevi, Vencendo os Traumas Emocionais e Feridas do Passado, que é o segundo livro que eu publiquei, que é recente. Esse livro aqui, eu falo sobre isso. Eu falo sobre os problemas, eu entro na questão onde a psicologia e a psiquiatria e os terapeutas tratam. Não que eu quero colocar, obviamente, em xeque, porque eu respeito a ciência, mas a verdade é que Paulo diz assim, o natural não discerne as coisas espirituais. Obviamente, o cientista, o médico, ele trata naquilo que ele aprendeu numa faculdade. Eu não fiz uma faculdade, fiz noção de psicologia, obviamente, que o pastor faz. E Deus um dia disse que eu sou psicólogo por natureza, até porque quem trata problema nos outros acaba sendo psicólogo. Claro. Mas a verdade é que a depressão, os pânicos e tudo mais que tem a ligação com o emocional ou com a mente, ele tem um fundo, às vezes, eu coloco aqui três possibilidades. A orgânica, ou seja, a física, porque aí vem a ciência, obviamente não vamos claro. Questionar esse lado, mas em maior parte, 70% deles são de ordem espiritual. Claro. Uma coisa que eu costumo falar, e que eu vi isso na minha própria vida, e eu posso até testemunhar disso, é que até a Bíblia fala, trevas não combina com luz. Fato. Se eu apagar as luzes aqui agora, vai ficar escuro. Se eu acender as luzes, vai ficar claro. Não vai ficar meio termo. Ou é trevas ou é luz. Bom, no campo espiritual, nós temos a luz e nós temos as trevas. Nós temos o bem e nós temos o mal. Bom, partindo desse princípio, onde há a luz, não haverá as trevas. Ou seja, se Jesus entrar dentro de você, não tem como ter não vai ter problemas. trevas. Aonde Jesus entrar, o mal ele tem que sair. Tem ou não tem, pastor? Vou te responder com uma pergunta que eu fiz ao meu primeiro pastor há 27 anos. Fui para a igreja cheio de problemas, obviamente. Fumava 2 maços de cigarro, estava saindo de uma situação de drogas, porque eu passei por esse mundo das drogas também na minha adolescência. Eu vivi uma situação muito intensa e estava com um problema no coração de tanto usar droga. Fui desenganado pela junta médica dessa cidade. Problemas de coração. Diz, olha, tu vai passar o resto da sua vida, eu com 19 anos, tomando Gardenal 500. Olha que um remédio pesado. E filho de crente. Mas eu decidi que Jesus ia me curar. Fui para a igreja. E, obviamente, quase que todo mundo que está com um problema... vou citar aqui, abrir um parênteses aqui para citar uma expressão antiga que a minha mãe dizia. Quando a barriga dói, lembra de Deus. Claro, verdade. Então eu corri para Deus. E aí, quando eu fui para a igreja,
o meu pastor, eu perguntei, pastor, como é que eu faço para ficar liberto? Porque eu vim para a igreja, mas não consigo largar o cigarro, que é um dos piores vícios. E o meu pastor diz assim, o que está escrito na palavra de Deus? João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz, pois bem, no capítulo 14, verso 6 diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade, em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Muito bem, o que Jesus está dizendo aqui no capítulo 14? Eu sou a verdade. Lá no 8,32 diz, conhecereis a verdade e ela te liberta. Ele diz, se você quer ficar liberto de algum problema que te incomoda, deixa Jesus entrar dentro de você, porque aí a libertação vai acontecer naturalmente. Quando nós temos a tendência como seres humanos de questionar muito a Deus. Deus, por que isso? Eu escrevi nesse livro meu. Por que isso? Por que isso aconteceu comigo? Gálatas 6, capítulo 6, verso 7 diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Olha, o que você é hoje, Moisés, o que eu sou, é fruto do passado. Nós plantamos no passado e estamos colhendo hoje. Queremos ter um futuro melhor do que foi o presente? Vamos começar a partir de hoje a plantar coisas boas, porque isso vai vir. Eu uso uma expressão nas minhas ministrações assim, plantem em fé hoje que vai colher milagre amanhã. Esse é o fato, é o curso normal da vida. Algumas pessoas querem ver milagre, coisas extraordinárias. Isso aí tem um godo. Há muitos espertalhões fazendo uso disso. A Bíblia é tão categórica, tão simples. Quem complica o evangelho é o homem. Exatamente. Exatamente. Engraçado que eu postei no meu Facebook. Não sei se consegui te responder. Não, respondeu. Engraçado é que eu postei no Facebook antes de ontem, que quanto mais eu me aproximo desse mundo, mais eu vejo que Deus é simples. Muito simples. E muito melhor. Exatamente. Quem complica é o homem. Quem complica é o homem. Exatamente. Bom, coloca aí, por favor, o telefone da emissora para quem quiser concorrer aos livros. Olha, são 2 livros excelentes. Um eu já li, outro não. Mas são 2 livros maravilhosos e que vai engrandecer muito, vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Ligue, participe, nós vamos estar sorteando ao final do programa. O tempo já está acabando, então liga rápido. O telefone é 2101-2858. Bom, vamos lá. Pastor, o que mais nós podemos falar aí? Engraçado, pastor, eu estava parando para pensar, a ciência, a própria ciência hoje, ela deu o braço a torcer. É muito mais cômodo para ela admitir a existência de um Deus criador do que ficar contestando, devido às várias evidências históricas, argumentos filosóficos, argumentos teológicos, curas inexplicáveis. É muito comum hoje a pessoa estar com um problema e vai em uma igreja e chega lá e o médico fala, cadê o problema? Não está mais aqui. Nós vemos isso hoje, isso é fato, isso é real, isso é inquestionável, acontece. E como é que o senhor vê isso hoje? É o evangelho sendo cumprido, cabalmente. É a palavra sendo cumprida, né? Cabalmente. Eu tenho testemunho de pessoas que foram à medicina com a enfermidade, com a doença, e os médicos fizeram de tudo, chegou um ponto, a junta médica chegou, olha, não tem jeito. E alguns falaram, olha, procuram uma igreja dessas que faz campanha de libertação aí, esse pessoal que ora aí, eles não sabem nem exatamente o que é, mas procuram uma igreja aí que só Deus. E a gente tem visto testemunho, meu ministério tem visto pessoas com câncer, com HIV, sendo curadas, exames positivos tornando negativo, pessoas que têm recebido. É a questão que move a fé. Há um estudo científico que já foi constatado na hora da morte, por exemplo, colocaram lá pessoas que não têm a fé em Cristo e as pessoas que têm a fé em Cristo, aquele momento terminal, e ficou comprovado que na hora, aquelas pessoas que não têm Cristo, na hora da morte, ficou completamente desesperado, não teve uma morte tranquila. Agora, quem tem Cristo morre tranquilo, ele descansa, ele dorme no Senhor. Sabe para onde vai, com quem vai, A Bíblia diz em Tessalonicenses que ele dorme no Senhor. Dormir é você relaxar, entregar-se. É verdade. Então, é essa a questão. O que eu posso acrescentar aí é dizendo que a ciência trata. Eu tenho um paradigma comigo da seguinte maneira. Hospital, cadeia, está aí para auxiliar a sociedade. Mas não foi feito para quem tem fé, para quem vive da palavra. Porque se você tem Deus,
eu tenho eu sou bem radical nisso. Se a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, como posso eu, ser templo do Espírito Santo, viver fraquejando, mancando, penguelando? Eu tenho que ter vida, eu tenho que ter qualidade de vida. Até um dos motivos de eu trazê-lo aqui para o senhor, que no meu programa ele fala muito de qualidade de vida. Sim, eu tenho acompanhado aqui. E a fé, ela traz qualidade de vida. Isso é uma coisa inquestionável. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Não é nenhuma pergunta. Eu queria que o senhor explanasse para a gente a respeito da questão das drogas, as famílias que hoje convivem com dependentes, com usuários de drogas. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? Então, eu passei por esse mundo, né? Todo vício, Moisés, é um demônio que se aloja atrás daquilo ali. Tenho exemplos na família. Crack, a cocaína, a maconha, enfim, qualquer tipo, o álcool, o cigarro, são demônios que escravizam. Tudo que escraviza o ser humano, ele tem procedência espiritual, maligna. Com certeza. Então, veja bem, somente através da oração e de um apoio da própria família, não aquele negócio de passar a mão na cabeça. Eu sou meio assim, um palestra para jovem com situações desse jeito. Não é a família jogar fora, mas também não é a família ficar protegendo, porque a proteção gera também um conflito nessa questão. Uma comodidade. Exatamente. Né? Você tem que trabalhar da seguinte maneira, saber que você não está lutando contra a carne, Gálatas, esqueci agora a referência, está na minha cabeça, esqueci agora. O apóstolo Paulo escreve assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principado, potestade e daí por diante. Tudo isso é espiritual. Na medida que eu olho para alguém da minha família que está passando por uma situação e eu encaro ele como sendo um escravo nas mãos de forças espirituais malignas, eu vou repreender aquele mal espiritual. Eu vou começar a tratar não o indivíduo, mas o espiritual que está atrás dele. Claro. É por aí. Pastor, uma última pergunta. Para quem quer ter um ano de 2013 melhor que o de 2012, o que o senhor recomenda na qualidade de ministro do Evangelho? Começa revendo o que você... Está na moda, irmão Moisés. As igrejas fazem assim, que eu não sou... Cada um faz do jeito que quer. Claro. Mas é um pensamento meu bíblico. Fazemos uma lista do que queremos que Deus realize em nossas vidas no ano 2013. E eu digo sempre, é bom fazer uma reflexão, o que fizemos para Deus em 2012? Porque não dá para mim chegar aqui na empresa e dizer, eu vim buscar meu pagamento se eu não trabalhei. Se o Senhor nos manda trabalhar, buscar o reino de Deus, fazer as coisas enquadradas com Ele, como eu posso querer receber pagamento se eu não trabalhei? O segredo da prosperidade em todos os sentidos, e deixo claro isso aqui, está na fidelidade. Quer ser feliz em 2013? Vamos repensar o que fizemos de certo e de errado. Vamos colocar na pauta e dizer, não, peraí, eu preciso melhorar, não mais do que isso. Eu vou pedir ajuda a Deus para que eu fique, que eu consiga transmitir ou passar aquilo que Deus espera de mim. Porque todos nós fomos salvos e comprados para ser testemunha, gerar outras pessoas. Eu tenho que falar para as pessoas que estão numa situação pior do que a minha, dizer, olha, eu cheguei aqui porque eu passei por aí e cheguei a atingir esse patamar. 2013, qual é a mensagem? Pense em Deus na virada do ano agora, não vá para um botequim, encher a cara, vá para uma igreja orar, tire um tempo com a sua família, agradeça a Deus pelas coisas, pelas conquistas, pelas coisas boas que Deus te deu. Esta é a minha palavra. Que bom. Pastor, suas considerações finais, onde nós encontramos os seus livros para quem quer adquiri-los? Ok. Esses dois livros estão à venda nas livrarias aqui de Valadares, eu não vou citar por questões óbvias. Pode citar, não tem problema não. Na Nova Aliança em Filadélfia. Os dois livros estão aqui e eu sei que pode ser que tenha alguém de Ipatinga, está nas livrarias de Ipatinga também, nas principais livrarias do centro de Ipatinga. Para contatos, né, tem meu telefone ali, para agenda, palestra para jovem, eu uso muito o conteúdo desse segundo livro, para fazer palestra para jovem, eu falo sobre uma temática bem vasta aqui, e para casais. E também tem as ministrações nas igrejas. Estamos com a agenda aberta a partir de fevereiro, porque... Que bom. Vamos sortear aqui. Pastor, por favor, pega aqui um desses papéis aí. Zilma Roseiro, final 0499. Foi a ganhadora de um dos livros. Vamos sortear o segundo. Pode pegar, pode tirar qualquer um papel.
Paulo César, final 4770. Então, Vilma Roseiro e Paulo César foram os ganhadores dos livros. O nosso programa, infelizmente, está se encerrando. E... nós entraremos em contato com as pessoas que ganharam para estar marcando e agendando de pegar os livros. Nós agradecemos a audiência de todos e até amanhã, se Deus quiser.